Este livro, inteiramente dedicado aos noivos, é não só um memorial cômodo, mas também um repositório de preciosas informações para a vida do lar. Conselhos higiênicos de mestres abalizados, receitas culinárias absolutamente comprovadas, literatura leve, além de informações de grande utilidade e interesse se reúnem no Livro das Noivas, criado especialmente para ser o agradável companheiro dos nubentes e, portanto, da família. No gênero, é a única publicação entre nós, moldada, aliás, nos melhores similares estrangeiros. Lançando-o no mercado de livros, o editor acredita ter feito obra meritória em benefício da família brasileira. Assim, essa autoestima aí a gente precisa encapsular, que eu achei ousado. Eu sou o máximo. Essa é a abertura do Livro das Noivas, de Receitas e Conselhos Domésticos, uma publicação de 1929. Não existe um autor ou autora indicado no livro, só o nome do editor. E aí, segundo um artigo que estudou esse livro, ele circulou em São Paulo e Rio de Janeiro e não teve uma continuação. E ao contrário de outros livros antigos que a gente já leu aqui, que o foco eram receitas e no máximo ali umas dicas de como servir a comida, como limpar e arrumar a cozinha, Dona Eulália recomenda, por exemplo, que o chão da cozinha seja coberto com areia fina de rio. O Livro das Noivas é praticamente o manual completo da vida adulta. Algumas coisas são um pouco duvidosas. Lá vem. O índice geral mostra que o livro primeiro vai falar de coisas da alimentação. E aí eu fiquei curiosa, porque a parte da alimentação só tem 2 itens: a cerveja e a fruta. Alguns diriam que é o suficiente para viver. E depois ele entra em como pôr a mesa e dá instruções de limpeza, com uma lista de como limpar cada coisa. Aí eu confesso que eu fiquei animada, mas a gente vai ter que ver se a minha animação vai ser recompensada. Não vai não, amor. Em seguida, o índice diz pra gente que vai ter receitas, como esperado, né? E tem de tudo. Mas a gente vai avaliar se Dona Eulália influenciou a quantidade de ovos nessas receitas. É de 10 a 14. E... meu Deus do céu, Laís, abre um parênteses rapidinho aí, porque falei Dona Eulália, lembrei de uma coisa. Em alguns dos livros de receita antigos que a gente leu, incluindo da Dona Eulália, tinha a receita de um manjar doce que listava peito de frango desfiado nos ingredientes. Mas enfim, pra mim isso aqui é um manjar branco. Mas segundo o livro, a receita começa dizendo: cozinha-se demoradamente um peito de galinha em água pura. Na receita de manjar branco. E aí eu, junto com 99% de vocês, achou isso estranhíssimo. Nossa, comeria manjar agora. Mas no 1% que não achou estranho, tava a Júlia. E a Júlia contou que antigamente peito de frango era usado para engrossar cremes nos doces por ter um sabor neutro. E aí essa prática foi feita até criarem o amido de milho e a gelatina, facilitando nossa vida. E por que funciona? Por que usar peito de frango no doce funciona? Porque o peito de frango é rico em colágeno. E quando a gente aquece o colágeno e depois resfria, ele vira gelatina. Inclusive, se você não sabia, a gelatina comum é feita de colágeno. Basicamente, ela é só colágeno. Olha que legal! E aí existe um prato turco cujo nome eu me recuso a tentar pronunciar, que é para não ofender ninguém, mas é esse aí. E a tradução desse nome é peito de frango. É um prato que tem registro a partir do Império Otomano e os ingredientes são praticamente o peito de frango muito bem cozido e praticamente moído, e aí leite, açúcar e canela. E aí você pode olhar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela como muda a textura do creme quando ela coloca o frango. E, mano, presta atenção nessa textura final, depois do negócio gelado. É uma textura de panna cotta, aquele pudinzinho de leite italiano. E a gente faz panna cotta com leite, creme de leite e gelatina. É a mesma textura. E aí eu fui assistir a um vídeo com uma receita original, que é justamente esse vídeo que apareceu os trechinhos aí pra vocês. E o que fez o meu dia foi essa pequena sequência de comentários aqui. Eu preciso ler pra vocês. Claro que eu pedi pro YouTube traduzir português porque eu não falo turco, né? Então, aí o primeiro comentário era: realmente existe uma galinha. Acho que talvez fosse realmente tem frango, realmente vai frango. Depois de 28 anos, aprendi outra verdade. Obrigado. Aí uma outra pessoa comentou: eu sei desde o nascimento que realmente é peito de frango. E o terceiro comentário, que foi o que me deixou muito feliz: existem 3 períodos da vida humana. O período ingênuo, em que as pessoas pensavam que a sobremesa de peito de frango continha frango. O período em que se pensava que o nome da sobremesa era usado metaforicamente. E o período em que as realidades da vida são confrontadas e fica claro que realmente se come peito de frango. Eu amei isso, porque quando eu joguei o nome no Google Tradutor, eu vi que a tradução literal era realmente peito de frango. E eu fiquei na dúvida se esse era o nome de verdade ou se, né, realmente ia peito de frango, porque essa pode ser a tradução literal dessas palavras, mas na prática ser uma expressão diferente, tipo o nosso pé de moleque. É um doce que não leva um pé de um menino, né, um pé de um moleque nos ingredientes.
Ai, que bom. Então, se alguém fizer uma tradução literal disso, vai ficar um pouco confuso, achando que a gente come o pé das pessoas. E eu achei que fosse isso com o peito de frango do turco. Mas aparentemente não. A tradução tá certa e até os turcos ficaram confusos. Mas enfim, o peito de frango dessas receitas é triturado até virar tipo uma papa pra criar uma espécie de gelatina que vai endurecer o creme. E aí, caso você esteja se perguntando, existe uma versão de peito de frango falso que usa gelatina mesmo ou alguma goma pra engrossar o caldo e não precisar usar o frango. Por favor, Laís. Fecha o parênteses. Aí, só antes de eu voltar pro livro, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você não aguenta mais propagandas da Insider nos canais que você gosta, incluindo este aqui. Eu sei que você já até decorou, sabe de cor os atributos das camisetas. Você sabe que não precisa passar, você sabe que é anti-odor, você sabe que deixa o corpo respirar. Sendo muito honesta, as roupas são realmente muito boas. Eu uso o tempo todo, real. Inclusive, o meu look de hoje inteiro é Insider, até a calça aqui. E você pode até se irritar com os anúncios, eu entendo, é compreensível. Quando a gente vê o nosso vídeo favorito sendo interrompido por uma propaganda. Mas a Insider ajuda os conteúdos deste canal chegarem até você. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Graças ao patrocínio da Insider, as gatas da nossa editora têm os petiscos garantidos. Graças à Insider, todas as pessoas que colaboram com esse canal pesquisando temas para roteiro têm seu pagamento garantido. Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar esse momento patrocinado algo que seja ainda mais atrativo para você. Porque assim o canal continua recebendo patrocínio e continua trazendo os vídeos de qualidade e você ganha entretenimento no meio dos vídeos de ciência que você já gosta. Por isso, você vai me ajudar a decidir qual vai ser a próxima aventura nos conteúdos patrocinados. Já tivemos até casamento por aqui. E agora vai ser o quê? Vai ser uma novela? Essa novela vai ser mexicana? É uma série? É uma propaganda tipo Caceta e Planeta? Eu a garanto! Ou então vocês querem ver só as camisetas tendo vida igual a gente já fez nessa outra propaganda aqui? Me conta nos comentários, porque a gente vai criar a próxima série de conteúdos patrocinados baseado no que vocês quiserem escolher. E, assim, claro que lembra que se for comprar Insider, aproveita os kits, porque vai sair muito mais barato, e usa o cupom Nunca Vi para não deixar nenhum gato sem petisco. Combinado? Voltando ao livro das noivas. Por fim, o índice nos diz que o livro vai mostrar regime para engordar, regime para emagrecer, o valor da beleza, nocividade de mosca, rato, mosquito, água, higiene da boca. E aí, depois de tudo isso, começa a ficar um pouco complicado, porque o próximo tema é casamento eugênico. E assim, até o momento dessa parte aqui que eu estava escrevendo, eu não sabia se o autor ou a autora era a favor ou contra. E aí depois disso fica bom de novo, porque parece que vai enaltecer a amamentação, e aí termina com itens como guerra ao beijo, estéticas feias e bonitas e a perfeição. E aí eu definitivamente não sei o que esperar disso. Vamos começar a ler, né? Vambora! Eu gostei muito que o livro logo começa com uma tabela de conversão de medidas, o que é bastante útil, porque se a gente tentar fazer essas receitas, a gente já tem aonde achar as conversões, né? Porque vocês vão ver que as coisas estão um pouco complicadas ali em termos de quantidade. Em outras receitas, ela usa um prato como unidade de medida. Qual prato? Jamais saberemos! Eu, inclusive, tenho anotado na capa do meu primeiro caderno de receitas, escrito à mão, uma tabela de medidas parecida com essa, porque muitas receitas eu copiei da minha mãe, que copiou da minha avó, então as medidas não são em gramas, não é mesmo? Então eu tenho uma tabelinha dessa também. E aí o próximo conteúdo digno de nota é um texto sobre o dia do casamento, escrito por uma senhora chamada Dona Júlia Lopes de Almeida, e eu confesso que eu pensei em ler o texto todo pra vocês, igual eu fiz com o poema do Cozinheiro Imperial, mas eu decidi não fazer isso por dois motivos. Número 1, tem 3 páginas. Frente e verso! Número 2, na primeira página temos a seguinte frase: daqui a algumas horas serás de teu marido. Vai, segue-o e segue-o até onde ele quiser levar-te. É o teu dever. E antes que você fale que isso é anacronismo, que eu tô julgando o livro de 1900 e bolinha com os valores de hoje, não, eu não tô. Eu sei muito bem como que era a época, eu só não sou obrigada a ler esse negócio. Em 2025. Tá? E aí, sabe quem que era essa senhora, Dona Júlia Lopes de Almeida? Não. Então, na verdade, ela é a autora do primeiro livro chamado O Livro das Noivas, que foi publicado em 1896. Mas pelo que eu vi, esse era um livro sem receitas, tinha só textos dela. E eram textos, basicamente, de como gerir uma casa, de como se portar na sociedade, que eram coisas que eram importantes pra época. E aí, isso nos indica que quem quer que tenha escrito O Livro das Noivas de 1929, que é o que estamos lendo, copiou o texto, O Dia do Casamento, do livro da Júlia de 1896, porque, inclusive, o livro dela mostra lá esse mesmo texto no índice. Que coisa, não? Mais um caso clássico de o direito autoral. Aliás, caso você tenha interesse, esse último print que apareceu aí é do site da Amazon, onde você pode inclusive comprar o livro da Júlia de Almeida, se você tiver interesse. Seguindo no nosso livro de hoje, esse foi o primeiro em que eu vi uma seção de digestibilidade dos alimentos. E aí tem uma tabela com um tempo médio para um alimento ou bebida passar do estômago para o intestino. Alguns valores até fazem sentido, né, um certo sentido, como por exemplo, algumas carnes demorarem algumas horas
para passar do estômago pro intestino, mas a água demorar de 1 a 2 horas para passar do estômago pro intestino não faz sentido nenhum. Além disso, né, além de algumas coisas na tabela não fazerem sentido, o tempo de trânsito do estômago pro intestino varia de pessoa para pessoa e também vai depender da composição da refeição toda, porque você comer uma carne sozinha é uma coisa, mas comer uma carne junto com salada ou com alguma fonte de gordura vai atrasar o tempo de saída dela do estômago pro intestino. Então, primeiro livro que eu vejo que tem tabela, mas a tabela não serve pra nada. Talvez servisse na época pra, sei lá, pensar nas refeições, talvez, mas se vocês quiserem usar isso aqui como consulta, esquece. E ainda falando de alimentação, o livro começa pela cerveja. E aí ele chama a cerveja de pão líquido. E esse pão líquido seria indispensável às constituições pobres. O que eu imagino que ela queira dizer que, sei lá, dá cerveja pra galera que não consegue comer direito. Mas eu achei curioso que fala que a cerveja é feita por um fermento vegetal chamado diastase. E eu achei isso curioso por quê? Porque em 1929, a gente já sabia que a cerveja era fabricada pela fermentação das leveduras e não pela diastase, que é uma enzima que é ativada durante o processo de germinação dos cereais. Então, quando a gente vai fazer o malte para fazer a cerveja, o malte nada mais é do que a cevada germinada, a diastase realmente é ativada. E isso vai quebrar alguns açúcares que vão facilitar a fermentação, mas não é a diastase que forma a cerveja, e sim a fermentação das leveduras. Então, ou essa informação sobre fermentação ainda não era muito difundida, ou essa parte do livro está realmente só bem desatualizada. E a cerveja ela é realmente endeusada nesse livro, sendo chamada de tônico fortificante e, curiosamente, diz que ela acalma o sistema nervoso por causa do lupulino, que seria o princípio ativo do lúpulo. Claro que eu fui pesquisar, e alguns artigos antigos atribuem ao lupulino efeitos afrodisíacos. E aí, esse é o tamanho do buraco da toca de coelho que eu vou parar quando eu começo a ler esses livros, porque eu fui parar em artigo de 1849. Porra! E até então, né, até essa pequena pesquisa aqui, eu tava achando que lupulino era uma molécula. Mas procurando fontes mais recentes, eu vi que na verdade a lupulina é um pó amarelo que a gente encontra nas flores do lúpulo. E é justamente nesse pó que estão as substâncias que interessam para fazer a cerveja, que são as resinas e os óleos essenciais do lúpulo. E para minha surpresa, realmente existem efeitos calmantes /sedativos descritos pro extrato de lúpulo. Porém, isso é visto só em estudos com modelos animais. Existem alguns pouquíssimos estudos em humanos e a gente não consegue tirar nenhuma conclusão deles. E nesses estudos é sempre usado o extrato de lúpulo isolado e não a cerveja. Ninguém deu cerveja pros bichos, nem pras pessoas nos estudos. Era só o extrato de lúpulo isolado. Então, daí a dizer que a cerveja acalma os nervos é um pouco, né, um pouco um salto ornamental lógico, até porque também a cerveja tem o álcool e o álcool também deprime o sistema nervoso. Enfim, a galera confunde um pouco as coisas aí. Mas tudo bem. Logo depois, ela começa a falar sobre frutas. E no começo eu fiquei na dúvida se era fã ou hater, porque ela fala bem e fala mal das frutas ao mesmo tempo. Então, sim, jamais saberemos. Cita até Adão e Eva. Mas o que me chamou a atenção nessa sessão foi ter uma menção à cidra de maçã como laxante e emagrecedor. E a cidra de maçã, a gente pode pensar que seria tipo um vinagre de maçã. E essa de vinagre de maçã pra emagrecer tá seguindo a gente, sabe Deus há quanto tempo? Porque até no negócio do livro de 1929 tá falando que coisa de maçã emagrece. Come então um porco, aí depois uma colherinha de vinagre de maçã pra emagrecer. E aí acho que isso vai resolver. Continuando. Pra encerrar essa sessão, ela diz que se as pessoas comessem mais fruta, teria menos abuso de álcool. Isso logo depois dela ter saudade da cerveja. Contraditório? Vocês que julguem aí. Eu considero o réu, então, culpado. Mas ela diz também que tem que limpar bem as frutas, concordo. Porém, ela diz que o motivo disso é que as larvas dos insetos nas cascas podem se desenvolver no intestino humano. E assim, não sei se vocês sabem, mas pro bicho parasitar o nosso corpo, ele tem que ter o ser humano como hospedeiro natural dele, entendeu? Ou ele tem que se adaptar para isso. E larva de mosca não é um bicho que tá adaptado, né? O ciclo de vida dela não passa pelo nosso corpo. Então, se essa larva da mosca sobreviver ao seu estômago, pra mim ela mereceu viver no seu intestino. Porque os parasitas que estão adaptados ao ser humano, eles sobrevivem ao ácido do nosso estômago. Se a larva sobreviver, eu deixava, porque ela mereceu. Mas enfim, continue higienizando suas frutas e legumes, porque tem outras coisas ali que não sejam larva de mosca. Agora vem um negócio que me pegou completamente desprevenida. Porque tem uma seção aqui, que é a seção de educação. E nessa parte, tem ali um texto cujo título é Preocupação Sexual no Ensino. E eu já tava o quê? Esperando encontrar ali um chorume conservador. Mas é completamente ao contrário. Completamente ao contrário. Ó que bom! Tem uma crítica à falta de ensino sexual nas escolas. E fala que é tempo de tirar a questão sexual da obscuridade dos confessionários para fazer aproveitar a grande luz da ciência. Bravo! Bravo!
Esse livro, até agora, ele é um grande altos e baixos, de coisas que eu reprovo e coisas que eu aprovo muito. Então, assim, essa aqui eu aprovo. O problema é que depois disso, vem 11 páginas que eu não li muito bem, não. Porque são 11 páginas sobre como pôr a mesa, sobre como servir a comida, sobre etiqueta à mesa. Assim, não sei vocês, mas não é um assunto que me interessa muito. Mas caso você queira saber a quantos centímetros um prato deve ficar do outro, e se você pode ou não repetir a comida que o seu anfitrião te serviu, fique à vontade para se deliciar nesse livro. Como todos os livros que nós já lemos, eu deixei o link para você achá-lo aqui na descrição. Agora temos a parte das observações para donas de casa, e aqui tem dicas muito boas que eu quero dar para vocês, e eu vou focar na parte de como limpar diversas substâncias. Vamos dar uma olhada. Como limpar diversas substâncias, começando por alabastro. Caso você não saiba o que é alabastro, é esse negócio aqui. É tipo uma cerâmica. É um negócio que usava para fazer utensílio. Mais ou menos isso. E aí você tem que usar água e sabão, um sabão forte. Limpar cromo. Deve ser, eu não sei aqui, deve ser cromos. Passe levemente um paninho úmido de linho. Ele é bem específico. Manchas de ferro podem ser removidas com leite desnatado. Achei um ótimo desperdício de leite. Manchas de vegetais nas mãos. Você tem que esfregar uma rodela de batata crua. Os vidros da janela, você tira as manchas de tinta com uma solução forte de soda. Não tinha luva de borracha nessa época? Tinha disponível para botar nas casas? Me preocupa um pouco a pessoa passar uma solução forte de soda na janela. Não sei com o que ela passou, porque aí numa dessa, tira as manchas, tira a impressão digital também, tira tudo que precisar. Pra limpar papel de parede, você espalha farinha de trigo com um pano molhado. Farinha de trigo? Farinha de trigo. Não li errado, não. Tá. Para limpar zinco, você esfrega pano de algodão molhado com querosene. Para tirar gordura na seda, você tem que usar magnésia. Para tirar mancha de gordura no papel da parede, você aplica pasta de barro. Faz um barro com a terra do quintal e bota lá. Mas se for para limpar a seda preta, você tem que escovar e limpar completamente, estender sobre uma mesa com a parte desejada para cima, passar uma esponja molhada em café quente coado num pedaço de musselina e quando estiver meio enxuta, passe a ferro. Eu nem entendi o que é pra fazer. Ah, tá. O café é coado num pedaço de musselina. Aí eu molho a esponja no café, passo na seda. E aí, quando tiver só um pouco úmida, passa ferro. Meu Deus do céu, que complexo. Era só lavar, gente. Aí tem dica de como lavar vestido de lã. Não gostei da dica, porque você tem que secar o vestido entre 2 panos e usar amoníaco. Amoníaco. Meu Deus. Para limpar a escova de cabelo, você dissolve soda em água quente. Soda cáustica, no caso. Põe amônia também. Você precisava ter um laboratório de química para limpar a casa nessa época. Para limpar vestido de sarja azul marinho, altamente específico, você tem que deixar de molho 24 horas em água salgada. Escova bem as manchas. E aí enxágua também em água salgada. E aí você pendura e passa ele úmido. Aí tem para limpar mármore, tirar mancha de óleo do tapete. Vestido de lã preta, porque tem vestido de lã e tem lã preta. Não é a mesma coisa. E aí, mas o de lã preta também pode ser feito com o vestido vermelho também. Limpeza de camurça, limpeza para remover mancha. Para tirar mancha de café ou chocolate, essa me interessa. Estique a parte manchada sobre um balde e despeje água fervendo em cima. Até aí tá simples. Mas não para por aí. Esfregue com glicerina pura. Porra, aí complicou. E depois passe água morna. Não use sabão, porque isso fixará a mancha. Isso aqui dá pra testar, hein? Aí dá pra tirar mancha de fruta, mancha de grama, mancha de gordura, mancha de queimado de ferro, que usa amônia, claro, porque por que a gente usaria algo que é seguro pro ser humano? Não há necessidade, não é mesmo? E há uma seção para limpar mucosidades, aí entre parênteses, lenços, ou seja, aquele ranho que ficou no lenço de pano que eles usavam. Você põe de molho na água salgada, lava e ferve. Que é bom que pelo menos a biossegurança tá em dia, né? Mata tudo ali. Aí tem pra tirar óleo de máquina, leite, mancha de suor. Aí pra tirar mancha de suor, põe pra coarar o sol. Mancha de mofo, mancha de sapato, mancha de chá da Índia, altamente específico. Vaselina, ovo, sorvete de creme, couro, ingredientes da salada. Qual salada? Mancha de pintura. Assim, algumas coisas dá pra gente usar, mas o resto acho que é melhor deixar pra lá, né? Porque a gente não quer usar amônia, amoníaco, querosene pra limpar as manchas. Então, deixa quieto. Bom, depois desse banho de utilidades, eu fiquei um pouco preocupada com a seção que se chama coisas úteis. Porque lá diz que a carne fresca que começa a se deteriorar voltará a ficar fresca se a pusermos no sereno uma noite. Que nojo. Não vai, né, amor? Ela vai ficar ainda menos fresca. Talvez só gelada pelo sereno, mas as bactérias vão adorar. Não recomendo, tá bom? Fica essa dica de utilidade aí, tá bom? E aí também tem dica de prevenção de queda de cabelo com água e sal. E também uso de clorofórmio para tirar mancha.
além de usar benzeno, para expulsar traças da sua casa. Bom que mata todo mundo, né? A traça nem vai ser mais um problema. Vai funcionar. Vai expulsar a traça? Vai. Vai expulsar as pessoas do... Vai também. Você vai morrer. Eu não sei porquê, mas as pessoas nessa época, elas realmente gostavam de umas coisas pesadas na química. Aí, hoje em dia, não quer botar água sanitária na maçã. Tóxico. E depois a gente tem uma sessão que se chama Sabem Quê? Começa com dicas culinárias que eu acho até que fazem sentido. E queria testar, por exemplo, adicionar uma pitada de sal ao pó de café, vai aumentar o aroma. Existe uma ciência aqui por trás. Depois de descascar a cebola, esfregar aipo com sal nas mãos antes de lavá-las faz desaparecer o cheiro. A água que se cozinhou, arroz ou macarrão, se aproveita para sopas ou molhos. Assim, tem coisas aqui que até... faz um certo sentido, entendeu? O problema é que a sessão termina com um cataplasma, que é um emplasto, né? Uma compressa com uma pasta de tabaco. E um escaldapés de querosene. O quê? Aí eu achei um pouco droga demais. Aí, pra mim, já ultrapassou um certo limite. E aquela história de um pouco de droga, um pouco de salada, a parte de droga foi um pouco além, então... tô suave. Agora, finalmente chegamos às receitas. Thank you! E a sessão de receitas começa nos dizendo que em uma recepção, ou seja, você vai receber amigos, pessoas na sua casa, usa-se oferecer sanduíches. E aí esse sanduíche está entre aspas. Eu acho que é o primeiro livro que eu vejo desse período, que eu já li, claro, que tem uma sessão de sanduíches. E eu achei interessante, porque tem coisas que eu nunca ia pensar, tipo sanduíche de queijo ralado. Mas que analisando ali a receita, faz um certo sentido, porque você rala o queijo, você faz uma pastinha com ele e bota no pão. Até um sanduíche, isso pode ter um valor adequado. Eu queria testar, mas no momento em que eu estou gravando este vídeo aqui, no momento que eu li esse livro, eu estou no meio da minha dieta de restrição de iodo, porque na semana que vem eu faço novamente a minha cintilografia, que agora virou anual, para tentar achar onde estão as células fabricando tiroglobulina no meu corpo, sendo que eu já não tenho mais tireoide. Então estamos tentando achar esse resquício de câncer em mim. Por conta disso, estou fazendo a dieta. E essa dieta dura 2 semanas. Não posso fazer esse teste do sanduíche. Então, por esse motivo também, a minha missão com esse livro começou a ser tentar encontrar receitas aqui que eu possa comer durante a minha dieta, porque aí eu posso fazer e gravar um vídeo pra vocês. Então, vai precisar ser alguma coisa que esteja dentro das minhas restrições e também que não seja, sei lá, comida pra 18 pessoas, né? Porque na minha casa só tem 2. Na parte dos sanduíches, o de queijo já não vai rolar porque eu não posso comer queijo na dieta de restrição. Mas tem um aqui que eu achei interessante, que é um sanduíche de canela. Me pegou pelo nome, porque sanduíche de canela? Sanduíche de canela. Você abre o pão e põe canela. Sanduíche de canela. Essa gente inventa cada coisa. Parece o sanduíche que me deram de lanche na Patagônia, que era uma pastinha de frango e vagem cozida. Os pedaços de vagem. Refogada, fervida, sei lá. Não era refogada, porque não tinha resto de maior naquela cara. A vagem, murcha, triste, xoxa. Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. No meio do pão, nunca vi na vida. Enfim, me remete a isso. E aí eu até poderia fazer, né, porque eu entendi que era meio que uma torrada com manteiga, açúcar e canela. Dá pra ficar bom, se você fizer bem feito. E aí até poderia fazer. O problema é, eu não posso comer manteiga também, porque manteiga é derivado de leite, e na minha dieta eu não posso comer derivados de leite. E aí eu poderia trocar manteiga por margarina. Poderia. Só que aí eu vou estar fugindo da receita original e até o momento eu me recuso a fazer um sanduíche de canela. Então vamos continuar. Depois a gente tem uma seção de pão, biscoitos e bolos. E aqui traz alguns conselhos bem interessantes. E esses conselhos me fizeram lembrar de uma coisa que eu acho que eu não mencionei em nenhum vídeo sobre bolos, que é sobre untar as formas. Tem uma parte aqui que o livro fala que não se usa engordurar as formas de bolos fofos. E isso é verdade. Eu sei que pode parecer muito estranho não untar uma forma para colocar o bolo para assar, mas a necessidade real de untar vai depender do tipo de bolo. E os bolos com pouca ou nenhuma gordura, que tem a base deles feita a partir de ovos ou claras batidos, como o pão de ló e o bolo chiffon, eles vão crescer mais e vão ficar mais fofinhos se você não untar a forma, por 2 motivos. O primeiro é que a espuma que você cria ao bater os ovos, especialmente ao bater as claras, ela é muito delicada e ela vai desinflar facilmente se ela entrar em contato com gordura. E se essa espuma desinflar, o bolo não cresce, porque ele depende inteiramente do ar dessa espuma para isso. Pão de ló, na real, nem leva fermento. Ele precisa do ar que foi incorporado naquela espuma de ovos, precisa que esse ar se expanda dentro do forno para ele crescer. Então, se a gente desfizer essa espuma, ele vai murchar. E o segundo motivo
motivo é que esses bolos precisam realmente grudar na lateral da forma para ter um suporte, uma estrutura extra enquanto eles assam. É como se eles fossem escalando a forma para subir e ficar mais alto. Então, para esses bolos, você pode untar só o fundo da forma ou até usar um pedaço de papel manteiga no fundo para ajudar a desenformar. Só para dizer para vocês que sim, queima. Aquele papel queima. Mas não unta as laterais, os lados da forma, porque assim eles vão crescer mais e vão ficar mais fofinhos. Agora, para os bolos que a gente usa bastante gordura, por exemplo, os bolos que usam uma base de manteiga ou uma base de óleo, a gente usa também fermento químico para eles crescerem. Então eles não dependem de grudar na lateral para escalar e subir. Aí a gente pode untar a lateral para facilitar na hora de remover da forma. E eu tô falando de untar e enfarinhar, né? E jogar farinha depois de untar. Nem sempre é necessário, exceto se você estiver usando aquelas formas mega desenhadas, intricadas, que aí você vai precisar untar e enfarinhar sem dó, senão seu bolo não vai sair. Mas a farinha, ela vai impedir que a gordura usada para untar se misture com o bolo e também vai impedir que a caramelização dos açúcares na superfície faça o bolo grudar na forma. Então, a minha sugestão é que se você for untar, enfarinhe também. A não ser que por alguma estética você não queira aquele resquício de branco de farinha no bolo, por exemplo, fazer um naked cake, talvez fique estranho aquele pedaço de farinha. Aí você só unta. Então, dica valiosíssima e científica nesse livro. E agora, indo para as receitas dessa sessão, eu achei elas bem americanizadas. E o que foi uma primeira vez, né, em termos de livros antigos que a gente leu até agora. O livro chama Fermenting Pod Baking Powder e tem receitas de muffins e de Genuine Parker House Rolls, que são receitas bem estadunidenses. There's no long day, night, broad night, Mas o mais interessante, gente, sabe o que é? Dona Eulália não passou por aqui. As receitas têm níveis completamente aceitáveis de ovos. 2 claras, 1 ovo, 2 ovos, 4 ovos. O máximo que eu encontrei nos bolos foi 8 claras no bolo de noiva, que é um bolo fofo, faz sentido, e 9 gemas no bolo sol. E aí dá pra você combinar um com o outro, fazer os dois, usa os mesmos ovos e show. Assim, a gente saiu de 40 ovos para 8? Achei tranquilíssimo. Eu faço o que com as outras 26 claras dessa receita que você pede 40 gemas, dona Eulália? Faz o quê? Mas aí tem um negócio que foi um pouco... Como é que eu posso dizer? Inusitado? Porque pra quem estiver se sentindo com sorte, tem o bolo do diabo, sim, o bolo do diabo, e o manjar diabólico. Não tem, curiosamente, não tem o pão que o diabo amassou, mas tem o bolo e o manjar. Daí, pode falar pra todo mundo comer o pão que o diabo amassou. E eu gosto do manjar porque ele é realmente diabólico, sabe por quê? Porque a instrução é misture tudo, vendo que não fique muito espesso. É só isso, só isso. Quanto é que é muito espesso? E eu faço o que depois? Eu boto na geladeira? Eu boto no forno? Eu ofereço meu primogênito? Fica complicado, entendeu? E caso esteja se perguntando, sim, já tinha geladeira. Inclusive, o livro faz uma menção a ela. Assim, a falta de instruções no bolo diabólico me leva a crer que realmente é diabólico. Caso você tenha se perguntado, sim, tem o bolo arcanjo pra contrapor, né? Pelo menos tem os dois lados, e o bolo arcanjo tem um pouco mais de instruções, né? Faz um pouco mais sentido. Aí eu passei pela seção de tortas e outras sobremesas, sem nenhuma intercorrência digna de nota, exceto que até agora não encontrei nenhuma receita que eu pudesse fazer na minha dieta, porque todas têm ingredientes que eu teria que substituir, né? E a ideia é que eu faça a receita exatamente como está escrita, mas também não tinha nenhuma receita com 40 ovos. Tudo receita de gente normal, estamos indo bem. Só que a gente chegou nas aves e ficou um pouco complicado, porque tava exigindo conhecer até a idade dos bichos. Oi, seu frango, tudo bem? Tá com quantos anos? Meio difícil, entendeu? Porque pra quem cria o bicho em casa, deve ser fácil. Mas não é como se tivesse essa informação disponível no açougue. Então, achei meio complicado, ainda mais porque diz que os patos selvagens estão sujeitos a ter gosto de peixe quando são preparados por cozinheiros inexperientes. Como eu nunca fiz pato, muito menos um pato selvagem, achei melhor não arriscar, ainda mais que eu não vou conseguir descobrir a idade do pato. Essa sessão tá fora. Aí chegamos na sessão de legumes. E aí eu fiquei animada, porque foi, porra, legume, tô comendo legume pra c... Vai ter alguma coisa aqui que, né, que eu vou conseguir fazer. Vai ter. Errou! Eu só não esperava que antes das receitas eu fosse encontrar uma grande lição de etiqueta de legumes, dizendo como servir para ter uma disposição agradável diante do hóspede e deixando claro que não pode, de forma alguma, usar sopa como entrada para um jantar vegetariano, para não repetir o paladar. Mas tudo bem? A minha meta nas receitas aqui era encontrar as que não tinham nem ovo e nem leite, porque esses são proibidos na minha dieta de restrição de iodo. Além de frutos do mar, peixes de mar, né? Coisas que são ricas em iodo. E eu comecei mal, porque até a receita de pepino leva tanto ovo quanto leite. Como é que é? Acho que a única receita que não tinha nenhum dos dois era a receita de milho frito. Sim,
milho frito, pro meu irmão morrer de agonia. E aí essa receita leva meia colher de açúcar, junto com sal e fritar o milho. Assim, eu gosto de milho, mas me deu vontade de comer, não deu. Eu fiquei confusa com essa receita. E essa não me apresentou nenhum desafio, né? Era só botar o milho, cozinhar o milho. Então, descartei essa, tá bom? Aí, gente, eu não sei qual que é o problema que esse livro tem com o céu e inferno, porque tem receita de pepino demoníaco. Eu não sei qual é o problema. E aí também tem umas 18 receitas de batata doce. E batata doce eu também não posso comer, porque também é rica em iodo. E uma receita que me chamou a atenção foi a cebola recheada. E aí o recheio era pão, nozes e azeitona. Eu também não posso comer, porque a azeitona, né, sal. Sal tem iodo. Tomate recheado, faz sentido? A cebola recheada, fiquei confusa. Aí, curiosamente, então, na seção de legumes, nenhuma receita que eu possa comer integralmente na dieta sem iodo. Porque o que não tinha ovo, ou leite, ou queijo, tinha azeitona ou batata doce. Então, qualquer uma que eu fosse tentar fazer, eu ia ter que substituir os ingredientes. E aí já cagou a empreitada. Que tristeza. Aí as minhas esperanças se passaram pra quê? Pra seção de saladas. Só que durou pouco também. Porque tudo tinha maionese, ovo ou frutos do mar, ricos em iodo, no caso. E eu também não podia fazer nenhuma receita. Aí na parte de carnes, não tinha muita receita. Era mais assim, ensinamento sobre cortes de carnes, como preparar cortes de carne no geral. Então assim, não tinha uma receita, faça essa receita de rosbife. Não tinha muito isso. Depois a gente entra na parte de peixes e mariscos. E aí, né, marisco tá fora pelo iodo. Até poderia fazer as de peixe usando um peixe de água doce, mas tudo tinha molho branco, creme ou ovo. Aí, acabou. Não tem mais receita. Então assim, ou eu faço o tal do sanduíche de canela trocando a manteiga por margarina, mas ainda assim não vai ser a receita completa, porque eu vou ter que trocar, né, o ingrediente, ou eu vou ter que esperar acabar a dieta pra poder fazer a receita pra vocês. E aí pode ficar demorado, aí vocês vão reclamar, né? Enfim, o que vocês querem? Vocês aceitam a substituição da manteiga pela margarina pra eu fazer o sanduíche? Ou vocês aceitam que eu substitua um leite de vaca por um leite vegetal em alguma outra receita? Vocês aceitam? Porque se vocês não aceitarem, vocês já me falam que eu não perco nem meu tempo. Aí a gente decide o que fazer depois. A seção de regime pra engordar ou emagrecer, eu achei que eu fosse encontrar alguns cardápios. Mas o que tem ali, na verdade, é uma lista de alimentos pra cada caso. Por exemplo, se você quisesse engordar, teria que focar em espiga de milho, farinha de aveia com creme, maçã assada, banana, figo e carnes gordas. Mas se quisesse emagrecer, aí tinha que focar em frutas ácidas, maçãs cruas, sopas magras, peixes brancos e carnes magras. Te vira, entendeu? Te dei as opções, você se vira. Tá bom. Logo depois o livro nos diz que para uma mulher poucas alegrias são comparáveis a de ser bela e ouvir elogiar a sua beleza. Eu não sei vocês, mas eu consigo numerar umas 12 alegrias melhores. Mas essa é uma seção clássica de livros desse tipo da época, que dita padrões que são bons e padrões que são ruins para as mulheres, né? Mais uma vez ditando pra gente como ser e como agir, porque claramente não há nada mais horrível que um rosto onde o pó e o ruge e o crayon atraem a atenção e chocam a vista. E essa sessão discorre sobre o que é bom e o que é ruim, mas não ensina nada muito efetivamente. Então assim, muito bom, uma estrela. Cagou regra e não ensinou nada ao mesmo tempo. Em seguida temos prescrições higiênicas, já começando direto falando da nocividade das moscas, onde diz que a mosca é o mais nocivo dos insetos, que a humanidade deveria temê-la e odiá-la, e que é dever de quem preza pela própria vida fugir da mosca. E eu amo que foi atribuído que a mosca tem horas vagas. Porque eu já imaginei que ela sai do trabalho, que é rolar no esterco, rolar na comida ali por umas 8 horas, e ela descansa. Ela vê uma série, ela toma uma cerveja. Eu imaginei isso. Eu imaginei essa mosca. Mas enfim, eu amei também o conhecimento da paleta de cores favoritas da mosca, porque é sugerido pintar o guarda-comidas de verde, uma cor da qual a mosca foge, segundo quem escreveu o livro. Mas tirando essas peculiaridades, tava indo bem, porque tava só ensinando a ter uma casa limpa e livre das moscas, né? Porque elas botam bactéria por onde elas passam. Em mosca fechada não entram bocas. Tava indo bem mesmo, até chegar na parte de como matar as moscas, porque sugere uma solução de formol e leite. E aí a mosca tem que beber e se envenenar. Sim, é isso mesmo. E eu acho incrível pensar em como a galera tinha os produtos químicos mais nocivos simplesmente disponíveis para tirar mancha ou matar mosca. E traz. E aí a mosca tinha que beber formal. Eu gosto de pensar sobre isso. Depois da mosca tem a nocividade dos ratos, mas ela me deixou um pouco traumatizada e eu não vou ler aqui não. E depois a gente vem a parte dos mosquitos, que é praticamente um manual que toda pessoa do Brasil já teve contato em algum momento sobre como evitar a proliferação do mosquito da dengue. Só que na época era mosquito da febre amarela, que é porque a dengue ainda não era um problema.
E essa sessão se encerra com uma explicação sobre os micróbios da água, falando que a ciência moderna já mostrou que existem bichinhos que não podemos ver na água e que nos deixam doentes, e devemos ferver e filtrar a água para evitar isso. Achei excelente, é isso mesmo. E depois tem uma grande sessão sobre a importância da higiene da boca e de como fazê-la corretamente. Então, tirando a parte traumática sobre os ratos e o uso do formol para matar moscas, achei uma sessão realmente importante e útil, né? Porque ajuda as pessoas a manter a casa limpa. Bom, e aí chegando ao final, lembra que eu falei que tinha um capítulo que falava sobre casamento eugênico e eu não sabia se era pró ou contra? Então, era pró-eugenia. E aí, caso você nunca tenha ouvido falar em eugenia, esse é um termo que foi concebido pelo Francis Galton, um cientista que era primo do Darwin. Eu não tenho competência técnica para explicar isso em detalhes, mas dá para dizer que basicamente é uma ideia de controle genético da espécie humana, que quer favorecer a reprodução das pessoas mais fortes. E aí existe um grupo de pessoas que determina o que é mais forte e dita quem vai ter filho com quem para garantir a perpetuação de uma raça superior. Não foi o Galton que inventou essa ideia, porque existem registros de sociedades antigas escolhendo quem ia e quem não ia ter filhos, quem ia e quem não ia casar com quem, e até criando crianças que nasciam com deficiências. Mas com certeza foi o trabalho do Galton que popularizou essa ideia. Achei bom? Não achei. Na parte do aleitamento natural, que é o que chama aqui, realmente exalta a amamentação, né? Tipo, fala que é muito importante, excelente, vamos incentivar o aleitamento natural. Depois, curiosamente, tem um texto sobre a gordura e o coração e fala sobre um novo método de combater a obesidade. 1929 aqui, galera. 1929, tá? E aí tem algumas ideias de refeições, por exemplo, a primeira refeição é carne fria sem gordura, tendo cuidado de não salgar, e pão sem sal. Então, assim, conceitos que a gente fala hoje já estavam difundidos aqui. Aí, na parte da guerra ao beijo, eu gosto que a frase que abre a sessão, o texto, é: os homens de ciência estão cada vez mais insuportáveis. A gente só queria entender o mundo, sabe? Só isso. E aí a guerra ao beijo, eu achei que fosse ser alguma coisa do tipo: ah, não beija a galera porque é sujo a boca das... Eu achei que fosse uma coisa assim, mas é tipo uma crônica. Então, se você tiver interesse de ler depois, o livro vai estar na descrição, como eu falei no começo. Temos, né, meu povo? Temos mais um livro lido. E quero saber de vocês se faço ou não alguma receita inusitada daqui, substituindo os ingredientes pelos que forem compatíveis, né? Que aí daria pra substituir manteiga por margarina e leite de vaca por leite vegetal. Conseguiria fazer essa troca. Queijo e ovo não vai dar, porque, né, vai ficar muito diferente. Então, se vocês aceitarem essa troca, me conta nos comentários que o próximo vídeo vai ser uma receita, eu prometo. E a gente se vê por aí, no próximo livro antigo, vivendo essas aventuras culinárias e antropológicas na história do nosso país. Nos vemos no próximo vídeo, mas não antes de você compartilhar isso aqui com uma pessoa que você gosta. Porque esse conteúdo aqui é muito entretenimento e muita informação assim, ó. Aquela informaçãozinha que você pega e joga na conversa, na roda de amigos que você tá, faz sucesso. Joga uma curiosidade no contatinho, faz sucesso, eu garanto. A gente se vê agora no próximo vídeo. Um beijo, tchau!